Olá, nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Quero dar as boas-vindas a você, educando, e também ao nosso parceiro professor que está aí na sala com você. Hoje a ideia é a gente abordar aí o tema diferentes leituras do céu, tá bom? E para a gente fazer isso aí, primeiro vamos ver aí, para a gente fazer isso eu fiz uma abordagem que é o seguinte, a gente vai analisar algumas bandeiras, começando aí pela nossa, ou por uma parte pelo menos da nossa bandeira, e a gente vai ver que tem diferentes constelações aí. Qual será o significado disso aí na nossa bandeira? Você já parou para pensar? Então essa é a primeira análise aí que eu quero que você faça, tá bom? Mas em seguida não é só isso, tá? Eu tenho aí outras bandeiras, mas antes eu quero dizer aqui para você, antes da gente prosseguir, eu quero que você vá pensando aí no porquê desta figura, dessas estrelas ali na nossa bandeira, tá? Mas antes, então, eu vou falar para você qual que é a habilidade do nosso currículo aí que a gente está trabalhando. Identificar e relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar, às necessidades de distintas culturas, agricultura, caça, mito, orientação espacial, temporal, entre outras. Então eu vou trabalhar o entre outras aí, né? Porque essas outras coisas foram abordadas numa outra aula, e essa aula aqui a gente vai tentar dar uma abordagem um pouquinho diferente então. Tá? Então qual é o objetivo? Vai entender que diferentes culturas produzem diferentes explicações para um mesmo fenômeno. Beleza? Muito bem. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aí na nossa bandeira completa. Primeiro eu mostrei ali só aquela imagem, né, com as constelações. Daqui a pouco eu vou explicar qual é o significado disso aí, tá bom? Mas primeiro eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Principalmente a questão ali onde estão as constelações, que eu já mostrei separadinhas para vocês, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. Mas olha só que interessante, bandeiras de outros países também carregam aí uma constelação, em particular essa constelação aí que é a Cruzeiro do Sul. Ó, a gente tem aí a bandeira da Nova Zelândia, de Samoa, de Papua Nova Guiné, da Austrália, de Samoa, todas elas carregam uma constelação. Você sabe dizer que constelação é essa aí? Ela é a constelação Cruzeiro do Sul ou Crux, né? Bom, vamos entender primeiro o que é uma constelação, né? Uma constelação, ela é um agrupamento de estrelas, tá? Mas como é que se dá esse agrupamento de estrelas lá no céu, né? O céu que a gente enxerga, ele é o espaço visível, tá? E essas estrelas não estão agrupadas, na verdade, tá? Elas estão muito, assim, anos-luz distante uma das outras. Mas a nossa observação aqui dá essa ilusão de ótica que elas estão próximas, porque elas estão tão distantes que para nós elas parecem próximas umas das outras, tá? Então o que o ser humano começou a fazer? Vou dar como exemplo aí a Cruzeiro do Sul, tá? Ó, se a gente pensar, é um desenho mais ou menos assim, certo? Que se enxerga lá no céu. E aí tem uma estrelinha aqui que é intrometida, que aí na figura da bandeira, se colocar a bandeira aí, nessas daí, a bandeirinha, se colocar a bandeirinha, isso, tá vendo? Ela tá aparecendo invertida lá, tá? Mas não tem problema, isso aí é uma questão também de como se está sendo enxergado, tá ok? Voltando aqui. Então olha só, o que o ser humano começou a fazer? Ligar os pontos, né? Ah, nossa, se eu ligar os pontos eu vejo uma cruz. Ah, então por isso que eu vou dar o nome disso aí, Cruzeiro do Sul. Por que Cruzeiro do Sul? Não só Cruzeiro, não Cruzeiro, ou Cruzeiro do Norte, ou Cruzeiro do Leste, né? Então para você já ir pensando aí, será que esses países, essas nações aí, conseguem visualizar, né, as pessoas que vivem aí nesses países, nessas nações, conseguem visualizar Cruzeiro do Sul no céu? Então, se eu não estudar nada da história desses países, não conhecer esses países, será que só pela bandeira eu já consigo imaginar mais ou menos qual é a localização deles? Se eles estão no hemisfério sul, ou se eles estão pelo menos próximo ao hemisfério sul, tá? Então essa é uma das coisas que eu gostaria que vocês refletissem aí. Muito bem. Voltando aqui
a nossa querida bandeira, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a gente observa o céu e a gente pode, a partir dele, criar várias simbologias. Por exemplo, no dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República do Brasil, no Brasil, né? E a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, é o que está sendo representado aí na bandeira, é o céu no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, tá? Que é o dia da proclamação da República. Tá bom? Então, quer dizer, é uma coisa que vai ter um significado particular para nós brasileiros, né? Que infelizmente muitos brasileiros nem sabem disso, né? Mas, para aquelas outras nações, as constelações ali vão ter outros significados. E eu vou já sugerir um exercício, tá? Que você pesquise as outras constelações que tem aí. Você consegue enxergar, ó, se eu colocar a bandeira aí de novo, você consegue enxergar aonde está a Cruzeiro do Sul aí? Né? Parece que ela tem uma importância aí, né? Eu, pelo menos daqui, já vejo ela destacadona, né? E a gente consegue enxergar ela no céu também com bastante facilidade, tá bom? E aí fica a dica para você pesquisar as outras constelações, tá? E buscar talvez algum simbolismo que possa ter aí ou não, tá bom? Vou deixar essa dica aí para você. Pois bem, mas essa é a forma que a gente enxerga o céu, né? E essas constelações que estão aí, gente, elas são baseadas no conhecimento ocidental, tá? No conhecimento que vem lá da filosofia grega, que vem lá da Mesopotâmia, etc e tal, né? Se a gente vê, por exemplo, se a gente for observar, por exemplo, outras culturas, vou dar um exemplo, é uma cultura bem antiga, né, que é a cultura da China, tá? Eles vão ter outras constelações, tá bom? Tem a ver com a localização, mas pode ser que constelações que a gente nomeou de uma forma, eles, por causa da cultura deles, por causa ali do contexto histórico, etc. Eles vão dar outros nomes, vão desenhar outras figuras, né? Tá? Então é isso que tem que ficar que é importante que fique registrado, que as leituras do céu são feitas a partir de contextos, né? Contexto histórico, contexto geográfico, tá? Então pode ser que quando os europeus, né, chegaram aqui no Brasil, por exemplo, os nossos indígenas já tivessem um mapa do céu, já tivessem uma forma uma astronomia, vamos colocar assim. Eu gosto sempre de colocar que os nossos indígenas, a gente vê muito em livro, povos indígenas. Na verdade, eu diria que são nações indígenas. Eles têm uma cultura muito forte, muito relevante, muito importante, né? E sim, tá? Existem registros astronômicos da época dos indígenas. Um exemplo está aí, ó, é uma constelação indígena que é a Ema no Céu. É uma constelação dos nossos indígenas, que pega aí esse pedaço, parece uma nuvem, aí é a parte visível da nossa galáxia, a Via Láctea, né? Que tem esse nome porque a gente acha, ou alguém achou um dia, que parecia uma estrada de leite, que é o que significa Via Láctea, né? Porque ela é clarinha e tal. Então, se fez essa leitura. Mas para os indígenas, essa Ema no céu aí, quando ela apareceria lá, né, ela iria representar que o frio está chegando, ou que o tempo está mudando, tá? Então era uma forma de se, como eu posso dizer, era uma forma de se orientar, né? Se a gente pegar na época dos navegadores, também eles navegavam pelo céu, então você vê que essa questão de observar o céu está muito ligado ao contexto, né? Está muito ligado, observa o céu para quê? Pode ser que lá, o homem primitivo, a gente costuma falar que talvez seja a primeira ciência que existiu na face da Terra foi a astronomia, né? A primeira coisa que ele fez foi observar dia e noite, né? A gente até atribui essa questão do dia, da claridade, etc., ao bem-estar, a estar bem à noite. Imagina como é que era um cara que vivia ao relento, né? Junto com figuras, com criaturas selvagens, etc. Então a noite devia ser apavorante, ainda mais quando eu ainda não conhecia o fogo, pensa só. Né? Então a noite estava ligada a coisas sombrias, a coisas que davam medo, etc. Tal, e talvez as estrelas fossem até um momento dele refletir, dele se acalmar, né?
Então, tudo tem um contexto e dentro desse contexto vai ter um significado. Já para o navegante, ele olhava, opa, se eu seguir aquela estrela ali, eu vou chegar em tal lugar. Tá? Então, a ideia principal dessa aula hoje é você fazer essa reflexão, tá? Não é te entregar nada pronto e falar assim, olha, essa aqui é a verdade absoluta. Não, a partir disso, né, os próprios seu caderno do aluno, aí, ele pede para você fazer uma pesquisa de outros povos, outras leituras, tá bom? E essa então vai ser a sugestão que eu vou deixar, tá? A partir do seu caderno do aluno aí, junto com o seu professor, né, continue essa atividade, tá bom? Faça um debate com seus colegas, né, nessa situação de pandemia, que seja um debate virtual. Se vocês já estiverem presencialmente, faça um debate, né? O que você achou, o que o outro achou, de qual cultura você pesquisou, tá bom? Bom, a colaboração que eu tentei dar hoje foi essa, espero que tenha contribuído aí com as aulas de vocês, mas vocês podem aí acessar esse QR Code e falar o que vocês acharam, tá bom? Muito obrigado.